Hoje, no Pensando Fora da Caixa, está conosco Oséias Farias, o apresentador. É um prazer recebê-lo, ele, nesse programa. Oséias, seja bem-vindo. Eu estou me sentindo à vontade, bem à vontade. E prazer estar aqui nesse podcast para a gente conversar, para a gente pensar fora da caixa. Eu gostei muito disso. Né? Gostei muito disso. Bacana, bacana. Parabéns. Parabéns. Obrigado, Oséias. Mas você se tornou uma referência, né? Dentro da nossa cultura ou como um profissional. Mas hoje eu quero conhecer um pouco mais do Oséias. O público quer conhecer um pouco mais do Oséias, o apresentador. Como que é essa história do Oséias apresentador? Então, só quero deixar claro para vocês o seguinte, eu estou acostumado a entrevistá-lo, né? Hoje eu estou sendo entrevistador, então assim, troquei de lugar contigo, parabéns, irmão. Obrigado, parabéns mais uma vez. Então, a história do Oséias no jornalismo começa, por incrível que pareça, dentro da Igreja Batista de Soretama. Aí quando eu conto essa história, as pessoas falam assim, mas que história é essa? Começou lá, tinha curso de jornalismo, como é que era? Não, é que a minha voz, ela mudou muito a partir dos 14 anos. Sim. Né? E na Igreja Batista de Soretama, eu fazia narrações de peças teatrais. O meu pai me fazia ler a Bíblia e eu tomei gosto pela Bíblia, claro, né? Mas as peças teatrais eram barato, era bom demais. E aí eu sentia a mudança da voz e eu fui gostando dessa história da comunicação, me dar com a comunicação. E aí foi evoluindo, isso foi evoluindo para o interesse do rádio. O meu pai, ele ouvia muito rádio. Não sei se você ouvia rádio naquela época lá de 94, 92, 90. Eu era adolescente, mas o meu pai ouvia muito rádio. E aí eu tomei gosto pelo rádio. E aí a junção, né? As narrações teatrais, o tom da voz, a boa leitura e aí o rádio. Casou na ideia de fazer jornalismo noticiário. Eu gostava muito de ouvir os noticiaristas. Por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui de José Aldair, lá do Rio Grande do Sul, que é minha referência, viu? Quem me ouviu no rádio e, de repente, se pergunta qual é a referência do Oséias? José Aldair, noticiarista lá do Rio Grande do Sul. Eu ficava ouvindo ali o José Aldair, muito amigo de Getúlio Biratã. Aliás, se estiver nos acompanhando, Getúlio Biratã, valeu, amigo, você me ajudou muito. Getúlio Biratã, que passou pelo rádio aqui de Linhares. E aí a gente trocava sempre informações, ele dava alguns toques, leia assim, faz assim, o texto aqui pode ser melhorado. E aí as coisas foram se construindo, até que num certo dia, eu posso contar a história toda? À vontade. Posso? Nós somos um programa à vontade. Até que num certo dia, eu trabalhava nos Correios, eu já fui carteiro, viu, gente? Já fui carteiro, já fui guarda-mirim aqui no município de Linhares, um grande projeto que não deveria ter acabado nunca, mas infelizmente ele acabou. E fui ser carteiro. Aí num belo dia, alguma luz desceu assim no Oséias e disse o seguinte, vai na Rádio Cultura e pede para fazer um teste. Vai na Rádio Cultura e pede para fazer um teste. Aí eu ali na Governador Lindenberg, que a Rádio Cultura era ali na Governador Lindenberg, eu entrei na rádio e pedi o pessoal para fazer um teste. Falei, gente, tô aqui, eu gostaria de fazer um teste de rádio. Sim. E aí o diretor, Félix Anon, que Deus o tenha, uma excelente pessoa que me ajudou muito, o Félix Anon olhou para minha cara, olhou outra vez, mais uma vez, pegou um telefone, que era ramal, né, dentro da Rádio Cultura, ligou para uma pessoa muito querida, que hoje está na Rede Gazeta, né, de rádio, chamada Inton José. Inton, se estiver me ouvindo, grande abraço. E aí disse, olha, estou mandando para você um rapaz aí, a voz dele é muito boa. Aí o Inton José me recebe, eu estou encurtando um pouco a história, sim. O Inton José me recebe e diz assim, vamos marcar um teste. Aí eu fui lá fazer o tal teste. Fiz o teste, desanunciei notícias e tal, anunciei notícia, enfim. E aí ele disse o seguinte, olha, não temos vaga, não fique alegre só com o teste aqui, porque a Rádio Cultura, né, renomadíssima no estado, só os grandes estavam lá, era uma rádio muito top assim no estado, e ele disse, eu não tenho vaga, tá? Então você pode ir para casa e tal, não sei o quê, de repente daqui a 6 meses, 1 ano, a gente te liga. Eu falei, tá bom, saí dali triste, né?
2 dias depois, uma bela sexta-feira, Inton José me liga, dizendo o seguinte, preciso conversar contigo na próxima segunda-feira. Vem aqui na próxima segunda-feira para a gente conversar. E aí me chamaram para fazer jornalismo de rádio, que era o sonho lá de trás, por causa do meu pai, da igreja, das narrações. Aí isso se fez verdade em 1994. Entendi. Quando deu em 95, assinaram minha carteira, Ronda da Cidade veio em 96, aí a coisa não parou mais. Toda essa história, né? É verdade. Construiu toda essa história. Legado aí. Construiu porque antes havia aqui o Altemar Félix, que inclusive faz rádio, hoje está com um programa na Atitude. Altemar, um grande abraço, a gente é amigo até hoje. Altemar, ele vinha no Ronda da Cidade, né? Já vinha de muito tempo. E aí a minha tarefa era aprender tudo que o Altemar já fazia e continuar esse legado do programa Ronda da Cidade. E foi exatamente o que aconteceu. 3 de fevereiro de 1996, eu assumi o Ronda da Cidade, onde estou até hoje. Que bacana. E eu me lembro que a rádio tem uma expressão muito forte na nossa cultura, né? Tem. Sempre teve, né? Sempre teve. Sempre teve. E aquela época, a década de 90, eu me lembro que ela era estourada, né? Nós passávamos tempo ali ouvindo as músicas, mandando carta e esperando a resposta. E era carta, né? Olha só como é que as coisas mudaram, né? Hoje a gente manda um zap, a gente entra no aplicativo da rádio. Então, você pensa a rádio hoje. E lá atrás, quando eu comecei, cara, é uma diferença abissal, é um hiato de diferença, tem um espaçamento gigantesco aqui. Mas eu vejo tudo isso com bons olhos, porque deveria ser assim. A rádio, ela passou por um progresso muito grande. E aqui no município de Linhares tem uma história gigante. Quem quiser contar a história da comunicação vai ter que falar de uma tal de Rádio Cultura aqui, que desde 1979 imperou aqui no norte do estado, mandava no norte do estado. E aí, daí o sonho, né, de eu fazer parte da maior rádio do estado, a maior do norte do estado, enfim, e foi exatamente o que aconteceu. Então, toda essa luta, podemos entender que houve um milagre aí, não teve? Teve, porque eu não sabia nada. Eu não sabia nada. O que o Zé sabia de rádio? Um garoto de 16 anos. O meu sonho era trabalhar na rádio. Sim. Eu fui lá fazer esse teste, eu tinha 16. E aí já me chamaram para trabalhar logo com 16 anos. Naquela época, os garotos prodígios podiam trabalhar, né? Então, quem fazia alguma coisa ali, que tinha alguma expertise, podia usar no mercado de trabalho. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Meu pai só disse assim, vai menino. Eu fui. E sobre essa quebra de tabu, os preconceitos da sua época, nessa jornada de trabalho, como que foi? Olha só, eu vi pouco preconceito, pelo menos comigo. Pelo menos comigo. Eu não sei te dizer se o tom de voz, ele compensou qualquer ideia de preconceito. Não sei te falar, mas ajudou bastante, porque, muito embora um garotinho negro querendo entrar num mercado que era dominado por grandes, né, ali e tal, e chegar assim do nada, alguma coisa de bom tinha que ter. Sim. Alguma coisa de especial tinha que ter. E aí a voz era aquilo que mandava ali, porque o rádio, há um tempo atrás, o que dominava era o tom de voz. Se você tivesse um tom grave, assim como é o meu, você tinha uma abertura para ser um noticiarista, para ser um locutor, né, de um tom de voz menor, você tinha essas aberturas. E isso aconteceu comigo. Então, eu entrei, aí era muito bacana as pessoas perguntarem assim, pô, quem é esse menino da voz grave aí? Quem é esse menino da voz bonita aí? Eu sempre ouvia isso. Então, assim, eu vivi pouco preconceito. Na verdade, eu não vi. Eu sei que é uma luta grande, tem que ser uma luta constante de todo dia. O preconceito ele não pode acontecer, mas comigo eu vi muito pouco isso acontecer. Interessante que quando eu me refiro a Oséias Farias, vem a minha lembrança João Batista. João Batista. Você lembra dele? João Batista hoje está em São Mateus. E ele é do Grupo Sim de Comunicações. Um grande profissional, de uma voz também grave, né? Ele tem um grave na voz, se assemelha um pouco com a voz do Oséias, muito embora haja algumas diferenças ali. E é um cara que está aí até hoje. É muito tempo. Quem faz rádio e tem essas características, dificilmente vai deixar de fazer rádio.
Quero até deixar um convite para João Batista, né? Se, quando ele nos assistir, que possa estar marcando conosco para participar. Ah, ele vai vir. Ele vai vir. Pelo que eu conheço, ele vai vir. Hoje o João Batista faz televisão também. Ele está na Rede Sim de São Mateus, fazendo TV lá e cuidando assim de forma maestral da TV, jornalismo da TV, lá em São Mateus. Então é um cara espetacular para o jornalismo. Passa pela história do jornalismo. Quem quiser contar vai ter que citar lá um tal de João Batista também. Me lembro também que de um outro que está na área de rádio, é o Djalma Borges. Djalma Borges. Eu tive muito pouco contato. Sim. Djalma Borges, mas também é uma pessoa espetacular. Nós estudamos junto. É mesmo? Nós estudamos junto. Olha aí. O ensino médio, né? Você teve a experiência de estudar com um radialista. Foi. Não é comum, né? O radialista, quando chega na escola, bom, não sei se vocês já estudaram com algum, mas todo mundo pede para ele falar alguma coisa. Fala alguma coisa para eu ouvir a sua voz, para ver se é a mesma coisa do rádio. Isso aconteceu muito comigo na faculdade, né? Porque eu fiz faculdade aqui em Linhares de jornalismo. Infelizmente, o curso de jornalismo acabou aqui, né? Vamos pensar, gente, vamos voltar a esse curso, ele é muito importante. Tem muita gente querendo fazer. Não apenas para o rádio, TV, revista, jornal, não é só para isso. O jornalismo se aplica em vários lugares. Por exemplo, eu estou dando aqui uma entrevista para um pastor. Opa! Então, olha o jornalismo, olha o ID por todo mundo e pregar o evangelho, hein, pastor? Pronto, falei. Que bom. E quando você começou na área de apresentador, como que foi? Então, aí é uma outra história muito interessante. Eu estava fazendo rádio, tinha uma estrada já na Rádio Cultura, e a TV Sim estava recém-chegada para cá. O Grupo Sim tinha uma rádio comunitária, que é a 106.1, que a gente conhece, hoje ela já não é mais uma rádio comunitária. E aí, o Rui Baromeu, que é o meu chefe até hoje, chefe, ó, tamo junto, ele tem a ideia de expandir o grupo, o Grupo Sim de Comunicações aqui no município de Linhares. Sempre foi um apaixonado por Linhares, o Rui Baromeu. E aí ele disse, não, além da rádio, eu vou levar TV. Sim. Essa TV que nós estamos, aquela sede, aquele espaço, já pertenceu ao SBT lá atrás, em 1996 para 97. Sim. Eu fazia parte daquele time ali, estava nos bastidores, enfim, porque funcionava Rádio Cultura e SBT, onde hoje funciona a Rede Sim. Logo depois disso, a Gazeta compra o SBT, né? E aí traz para uma nova sede e tal. Então, só para exemplificar. Então, o envolvimento do Oséias com TV, ele começa lá atrás, muito embora esse espaço, até assumir outras funções dentro da Rádio Cultura, não teve TV, não. Foi ter TV em 2011, quando de fato a TV Sim chegou para cá. Montaram toda a estrutura e abriram uma seleção para saber quem seria o âncora do jornal da Sim, que era o JS Notícias na época. E aí o Oséias não queria se inscrever, não. Teve um tal de Serginho FM. Serginho, valeu, irmão. Lembro de você até hoje, hein? Serginho está na Nova Onda, inclusive. Sim. O Serginho, ele era o diretor naquela época. Sim. E aí ele me procura e fala, Oséias, você tem que fazer esse teste. Eu falei, Serginho, televisão não é a minha, não. Eu não sou chegado. Vou fazer televisão? Sempre fiz rádio. Eu quero morrer fazendo rádio. Eita. Falava isso. E aí ele foi, martelou, até que eu falei, tá bom, eu vou fazer um teste. Mas, ó, garanto nada não. Você faz esse teste e você vê o que vocês fazem aí. Aí foram vários, né? Tinham mulheres que tinham interesse no jornalismo, homens que tinham interesse no jornalismo, e estava lá no meio deles o Oséias. Aí eu fiz o teste. Eu acho que tinha umas 20 e poucas pessoas que fizeram esse teste. O teste vai para a Vitória avaliar, né? O pessoal da Sim de lá. E aí chega o Serginho. Adivinha só quem foi o escolhido? Oséias Farias foi o escolhido. Tem que ser você, não tem jeito e tal. Aí eu falei, cara, quer saber? Eu vou aceitar esse negócio. Aí nós fomos lá, conversamos, eu e o Rui, né, tivemos um contato ali. E aí começou essa história. 2011, nós estreamos aqui o primeiro jornal da TV Sim, que foi com este apresentador chamado Oséias Farias. E aí é uma história que só cresceu. Hoje nós estamos lá, o Oséias nem está mais nesse jornal, estou no Ronda da Cidade, né? Que todo mundo conhece, e essa é uma história muito interessante também. Ficou sendo conhecido como Oséias do Ronda.
Exato, Oséias do Ronda por causa do rádio, na verdade, né? E olha, é impressionante, quando eu falei aqui, falei brincando, falando sério, e por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, e associando isso ao jornalismo, como é incrível. Eu andei 3 eleições, casa por casa, aqui no município de Linhares. Eu disputei 2020, candidato a vice-prefeito, depois 2022, candidato a deputado federal, e agora como candidato a vereador. Entendi. Eu entrei em todas as casas aqui da cidade, andei o município todo. Eu vou te garantir o seguinte, 95% das residências que eu fui conheciam e chamaram o Oséias Farias pelo nome. Eu te ouço ou eu te assisto. Eu ouvia isso o tempo todo. 95%. E alguém dizia lá atrás que o rádio ia acabar com o advento da televisão e tal. Nunca acabou. Nunca acabou. E hoje o rádio continua sendo muito forte aqui na nossa região. É impressionante. E eu fico muito feliz que muitas igrejas elas se atentaram para isso, para esse poderio do rádio, da comunicação em si, né? Associando isso à pregação do evangelho. Eu fico feliz com isso. Então a gente vê ou consegue entender que tem uma história, um legado aí. Você faz parte dessa construção desse legado? Claro, claro, porque, como eu te falei, quem quiser contar a história do rádio, a história da TV em Linhares, vai ter que citar o meu nome. E de outros aí, mas eu estou falando de mim, então vai ter que citar o meu nome. Porque nós começamos um trabalho muito importante aqui, com uma TV aberta. Nós tivemos o SBT TV aberta, a Globo com a Gazeta TV aberta, e a TV Sim, que retransmite TV Brasil, e já retransmitiu um canal interativo, né? Esporte interativo. Enfim, então estamos falando de TV aberta, aquela TV que é de graça para todo mundo. Então, dentro dessa história, está lá um nome chamado Oséias Farias. Mas, o Oséias, eu me lembro que em 2000 eu me formava no ensino médio, e na frase da minha camisa estava escrito algo que é inesquecível. Dizia assim: olha, um objetivo na vida todos têm, mas só os persistentes conseguem atingir. E eu percebo a sua persistência aí no pleito eleitoral. E nesse ano de 2024 você disputou essas eleições. Sim. Qual a sua visão aí para as questões públicas? Então, vamos lá. O Oséias tem disputado eleições. Essa foi a segunda eleição com o nome do Oséias na urna. A primeira, eu era candidato a vice-prefeito, eu topei participar de um projeto de um grupo político aqui da cidade. Também topei participar para um grupo político em 2022, mas agora o Oséias ele coloca em prática aquilo que é, para mim, o grande objetivo, né? Enfim. Então, a coisa pública, ela precisa funcionar de fato. Porque, querendo sim ou querendo não, os nossos impostos, eles são pagos. E se eles são pagos, nós adquirimos direito de cidadão de ter acesso à coisa pública. Então, se é assim, nós precisamos ter boas políticas que sejam ou funcionem para a população como arte de bem servir. Não pode ser diferente disso. Então, a minha visão da causa pública, das coisas que são públicas, é que nós precisamos de homens e mulheres bem intencionados para fazer isso funcionar. Infelizmente, por causa de uma coisa chamada corrupção, projetos de poder, né, que trazem até nós uma coisa maléfica no meu ponto de vista chamado poderio, né? Projetos de poder de muitas pessoas, isso tem parado em mãos erradas às vezes, em muitas vezes, e tem prejudicado populações. Eu estou falando num geral, política no geral, não essencialmente Linhares. Aqui em Linhares nós tivemos bons momentos políticos, tivemos os momentos ruins também, e tudo isso deve servir de exemplo para quê? Para a gente melhorar. E eu acho que o Oséias, nessa estada no jornalismo, pode contribuir para isso. Eu entendo que todo o conhecimento que a gente adquiriu pode servir para o enriquecimento da própria sociedade, ajudando inclusive quem está no poder, porque essa história de você ser adversário político é muito ruim. Né? Então eu nunca vou por esse lado.
eu vou pelo lado que a população precisa, então é aqui que eu vou estar. A população quer isso aqui, eu estou junto. A gente precisa ser assim. Então, a coisa pública precisa funcionar bem. E tem muitas áreas que elas não estão funcionando bem, mas isso no geral. Às vezes porque a arrecadação caiu, sim, mas às vezes porque é um pensamento ali, né, de alguém que traz pensamento individual, individualista, de um lado só, projeto de poder. Então a gente tem que combater essas coisas. E eu sou um combatente. Eu acho que a política precisa ser, de fato, aquilo que ela significa. Política significa arte de bem servir. Eu sirvo, eu faço política. Se eu não sirvo, eu não estou fazendo política, eu estou fazendo politicagem. Certo. Né? E esse desejo de se tornar ou de ser militante, mas também administrador público, ele iniciou quando? Então, eu nunca quis ser candidato. Aí é que está a história até interessante disso, né? É bom que vocês saibam. Eu não queria ser candidato a nada. Antes de 2020, eu não topava esse tipo de projeto. Sim. Eu não topava de jeito nenhum. Vários convites desde 2010. Eu não quero não, quero isso não, quero isso não, quero isso não, quero isso não. Mas aí eu fui entendendo que, querendo sim ou querendo não, a gente faz política a todo momento. Você sendo político, você sendo diretamente ou ocupando um cargo ou não. Você está fazendo política. Então, é fazer política de formas que a população seja beneficiada. Então, o interesse, ele surgiu em 2019, em conversas com algumas pessoas que souberam vender o peixe. Olha, não é ruim um jornalista disputar a eleição. Não é ruim. Pelo contrário, vai ajudar muito, vai agregar muito e, querendo ou não, é alguém que conversa com a sociedade tentando se inserir num cargo público para continuar fazendo jornalismo com força. Então surge de 2019 para frente, aí 2020 eu aceito o desafio. Eu seria candidato a vereador, mas aí o grupo entendeu que o melhor seria ajudar o grupo e colocar o nome como candidato a vice-prefeito. Não me arrependo de nada que fiz, o que fiz eu fiz, e o projeto seguiu. E ele vai seguir. Que bom. Ele vai continuar. Você tem intenção de continuar? Eu vou anunciar aqui em primeira mão. Opa, olha, em primeira mão, hein? 2028, Oséias Farias, se estiver vivo, se Deus der vida a essa carcaça aqui, Oséias será candidato a vereador. A vereador. Eu fui agora, o projeto não logrou êxito agora, mas eu entendo que esse é um processo e o Oséias não vai parar por aqui. Vou continuar na vida pública, fazendo meu jornalismo, e em 2028 eu vou disputar, pretendo disputar a vereança. Interessante que eu acredito em uma política sustentável. E nós desenvolvemos política sustentável através de relacionamentos, né? Esse relacionamento que vai fazendo com que a evolução social também faz com que esse grupo tenha uma acessibilidade e desfruta dos bens comuns. Então, nós estávamos com Oséias e Oséias abriu a porta para nós da comunicação. A Cibel é muito grato a você, Oséias, por ter nos dado o espaço para a comunicação dos nossos eventos. Inclusive, nós vamos ter novos eventos agora em novembro com o Cibel Crianças. Então, eu não poderia deixar de esquecer. Existe uma frase muito boa que eu ouvi de um amigo, que é dessa forma: você não pode esquecer daqueles que lançaram a mão para você. Também você não pode esquecer daqueles que não lançaram a mão para você. E você lançou a mão para nós, e hoje é um prazer receber você aqui nesse podcast. Prazer todo meu. Pensando fora da caixa e retribuindo também de uma forma muito generosa, de uma forma muito de gratidão, todo o espaço que você abriu no Ronda da Cidade, dos programas, para os nossos departamentos da Cibel. Poxa, eu fico feliz. Isso, para mim, é um objetivo. Qual é o objetivo? Estando no Ronda da Cidade, que é um programa que conversa com a comunidade, não apenas de Linhares, mas de todo o estado, atender as entidades e as agremiações constituídas.
E isso envolve as igrejas. O papel da igreja na comunidade, ele é fundamental. Uma sociedade que esquecer esse legado, na minha opinião, está fadada a insucessos. Então, por isso, eu tenho aberto esse tipo de entrevistas para as igrejas aqui. E foi um prazer receber a Cibel para divulgar os seus trabalhos. Eu acho que isso é muito importante. Eu vou continuar fazendo isso, porque é dessa forma que você também atende um ID de Jesus, né? Ir por todo mundo pregar o evangelho. De que forma? A minha parte é essa aqui. Eu abro espaço para as igrejas, para que elas divulguem os seus trabalhos e aquilo ali chegue ao número máximo de pessoas. Né? Então isso é um ministério, como diriam alguns, e para mim também é um ministério. Não foi à toa que Deus deu essa voz, esse jeito de se comunicar, que muita gente fala assim, poxa, que legal, eu gosto do jeito do Osés se comunicar, bacana, legal. Então não foi à toa que Deus deu essa dádiva, então eu preciso usar, então eu vou continuar usando para que as igrejas elas tenham voz também, divulgando seus trabalhos, cumprindo o ID de Jesus, que é pregar o evangelho a toda criatura. Vou continuar. Que bom. Osés, eu posso imaginar que diante de toda a sua história, teve uma passagem, um versículo bíblico que te marcou, que faz parte da sua jornada. Ah, teve. Você quer compartilhar? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E na verdade tem um complemento nisso, né? 1 João, se não estou enganado, capítulo 1, versículos 15, 16, 17, se eu não errei, certo. Se errei foi por pouco, me desculpem, mas esse versículo era muito citado pelo meu pai, na época que ele estava assim, instruindo, né, o adolescente Oséias, que não era Oséias Farias ainda, né, era só Oséias, e aí ele sempre citava esse versículo, não ame o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, não. E o meu pai, ele falava isso para mim, eu colocava aquilo na cabeça, até decorei, irmão. Que bom. Até decorei o versículo. E para mim serviu muito, porque você tem que viver o mundo, você tem que estar no mundo, né? Mas você não tem que substituir Deus pelo mundo. Então eu fui entendendo o que o meu pai queria me dizer, quando o coleguinha me chamava, por exemplo, para uma baladinha, um rockzinho, um negócio e tal, não ameis o mundo, nem o que no mundo e aquilo ficava na minha cabeça. Não era ferro e fogo, entendeu? Mas aquilo me incomodava para quê? Para eu não me entregar às satisfações oferecidas naquele momento que poderiam me fazer chegar num caminho não tão longínquo como é o que eu estou hoje. Eu observo que nas suas falas você tem uma figura paterna bem presente, né? Ah, tenho. Isso é interessante, né? Tem, sempre. Porque 85% dos adolescentes ou daqueles que sofrem alguns Posso tomar água? Fica à vontade. Posso. Sofrem alguns distúrbios, justamente está relacionado à falta de uma presença paterna, né? Uhum. Os dados americanos, ele nos traz essa informação. Sim. Então, como foi interessante essa presença paterna na sua vida? Né? Ah, não, foi tudo. E eu quero ser a mesma coisa para o Saulo, meu filhote, que inclusive vai estar visitando vocês aqui, tá? Eu quero visitar o culto de vocês e vou trazê-lo. Eu quero ser a mesma coisa. Eu quero instruir o meu filho, não destruir o meu filho. Tem muitos pais que, na falta da boa informação para os filhos, eles acabam contribuindo para quê? Para destruir os filhos. Eu não quero ser isso, né? Eu quero contribuir para um crescimento dele, eu quero ser sempre presente. A gente joga bola junto, a gente brinca junto, ele tem 6 aninhos hoje, vai trocar de escola agora, estou correndo atrás da matrícula dele. Então, assim, é sempre presente. Estou lá trabalhando e tal, mas nunca esquecendo. Hoje o Osés virou o jogo, não é o seu Raimundo Batista de Farias com o Osés, agora é o Osés com o Saulo. E essa história, esse legado, ele sempre vai continuar. Que bom. Eu quero agradecer a sua presença. Prazer todo meu, pena que acaba, né? Pena que acaba. Poderíamos passar um tempo até mesmo em comunal. Mas a todos que
vão participar, todos que estão participando dessa grande entrevista com Osés Farias, Osés do Honda. Eu quero deixar, Osés, para as pessoas e para você o que Pedro diz na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 6. Ele vai dizer assim: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que em vosso tempo ele vos exalte. Amém. E hoje nós somos esse versículo, que também casa com o Salmo 113, versículo 8. Porque eu te tirei de um monturo, de um monte de lixo, e colocarei você entre os príncipes deste mundo. Então, que nós possamos exercer, eu louvo a Deus, agradeço, porque hoje você se tornou-se alguém de destaque, respeitável, com sonhos e projetos, e esses projetos possam se tornar uma história, um legado para a vida de outros, né? Porque os nossos jovens precisam de homens de honra, homens de coragem, homens que tenham fundamentos, determinação. É muito importante para que nós possamos deixar para a próxima geração uma história, um legado de sucesso. E eu espero contribuir para essa história de legado de sucesso. Eu tive um espelho lá atrás, que me incentivou, né? Meu pai e outras figuras masculinas, né, que participaram do meu crescimento, seja na igreja, seja na própria família, mas o ponto central, meu pai ali, que eu tive, né, a todo momento e tal. Mas eu quero contribuir para outras pessoas, assim como outros contribuíram também, sendo exemplo. A gente precisa de bons exemplos. É por isso que a política, falando de política, a gente precisa ter bons exemplos para seguir. E nós temos bons exemplos, mas tem os maus também. Então é por isso que os homens de bem precisam sim vir para a política, para a coisa pública e lutar por uma sociedade sempre melhor. Meu objetivo. Obrigado. Muito obrigado. É um prazer. Prazer todo meu. Nós agradecemos a sua participação.